Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma arquitetura comentada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Casa do Vila Nova Artigas. E eu gostaria de começar explicando para vocês que existem dois projetos que a gente tem que analisar no mesmo terreno. O primeiro projeto é o projeto da casinha, que é a casinha do Artigas, foi a primeira casa do terreno, construída em 1942, e depois nós temos a casa oficial do Vila Nova Artigas, que foi quando a família cresceu, construída em 1949. A obra fica localizada no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, e a casinha, como ela ficou conhecida, ela foi construída 5 anos depois que o Vila Nova Artigas ele se formou pela Escola Politécnica de São Paulo. E ela foi projetada, na verdade, para o Artigas e a sua esposa Virgínia passarem os finais de semana, então eles não moravam na casinha, a ideia não era essa no começo. E o Artigas ele tinha uma construtora na época com um sócio, e esse foi o primeiro projeto que ele fez para ele mesmo. E a casinha, apesar dela parecer um projeto modesto, né, gente, vocês estão vendo as fotos aí, ela conseguiu romper com várias imposições arquitetônicas que ainda vinham sendo reproduzidas da era colonial. E eu vou colocar até uma frase aí do Artigas que ele fala sobre o projeto. Então ele diz: a casinha é de 1942 e foi um rompimento formal meio grande. A partir dela foi a primeira vez que fiz e tive coragem de fazer porque era para mim. Me libertei inteiramente das formas que vinham vindo. Libertei-me da planta porque a cozinha passou a se integrar na sala. Marcou uma nova fase em todo o tratamento volumétrico daquilo que podia se chamar de fachada, porque a fachada desapareceu. E, gente, só explicando essa fala dele, para não parecer papo de maluco, tá? Ele falou dessa questão da fachada, né, dela se sumir, porque, na verdade, as influências do período colonial, elas propunham casas que elas só valorizavam a fachada frontal. Então, a gente não trabalhava com todas as fachadas do prédio, né? E como ele locou esse projeto em diagonal no terreno, quem estivesse passando na rua ia ver várias fachadas dependendo de onde a pessoa está passando. Então, isso que ele fala que ele dinamizou muito o projeto dele, ele rompeu com aquela lógica e dentro da planta também, ele acabou rompendo porque ele integrou os espaços, né? E na época os espaços eram todos separadinhos, então a gente tinha muita parede dentro da casa e ele conseguiu fazer esse projeto mais livre. Então, ele rompeu com várias características que nos projetos que ele fazia na construtora para os clientes dele, ele não conseguia fazer isso. Então foi a primeira vez que ele colocou o toque dele num projeto de fato. Bom, gente, então vamos falar do projeto. A entrada principal, ela fica bem centralizada, fica no eixo da casa. Se você ir para o lado esquerdo, vai dar acesso para a parte de sala de estar e jantar. E do lado direito, dá acesso para a antessala e para o ateliê. Seguindo, já tem um acesso de meio nível para o mezanino, onde ficava o quarto do casal. É legal destacar que a Virgínia ela era artista plástica, então por isso que ela tinha um ateliê, e o Artigas sempre gostou muito de estudar, então eles usavam aquele espaço ali no final de semana para fazer as coisas deles, e eu achei super legal essa importância de ter esse espaço, né? O banheiro ele fica no centro da casa, distribuindo os fluxos, e atrás desse banheiro já foi aproveitada a hidráulica para fazer a cozinha, e seguindo já tem a lavanderia na parte externa. Bom, e apesar de ser um projeto pequeno, eu acho que a casinha ela tem algumas características que valem muito a pena a gente ressaltar. E a primeira é a diferenciação de nível, que depois virou uma marca do Artigas, né? E se a gente for ver, foi um ensaio para projetos maiores, como a FAUSP, que tem toda aquela diferenciação de nível, a integração dos ambientes, né, gente? Que na década de 40 não era nada comum integrar ambiente, hoje a gente acha super normal, mas ele estava estudando como que isso podia funcionar, ainda mais no meio doméstico, onde você tem que cuidar da privacidade também. E ele sempre fez isso muito, muito bem. Tanto que na casa maior vocês vão ver como que isso se articulou também. Achei uma referência muito bacana. E eu acho que ele e a Virgínia eram um casal muito descolado, porque na década de 40 eles fazerem um quarto sem parede, isso era assim, inaceitável, né? E eu achei muita ousadia, muita coragem ele conseguir propor e testar essas novas ideias. Ele realmente rompeu com muitos padrões. Bom, gente, esse foi o projeto da casinha. Agora a gente vai falar do projeto oficial da Casa Vila Nova Artigas, que foi construído em 1949. E esses dois projetos eles estão locados em um terreno muito grande. O terreno ele possui 1.000 metros quadrados, 20 metros de largura e 50 metros de comprimento. E a casa ela possui duas entradas principais, uma no alpendre, que é próximo à garagem.
Essa entrada, eu acho que ela foi posicionada de uma forma muito inteligente, porque ela dá acesso a todos os setores da casa com muita facilidade, tanto o setor social, o serviço e o íntimo. E também possui outro acesso que é mais voltado para a área social, que dá acesso direto na varanda do estúdio e para a área de convívio da casa. Bom, agora vamos falar dos ambientes especificamente, e eu vou começar por esse primeiro bloco inclinado, que ele conta com garagem, uma lavanderia e uma varanda. Na conexão com a casa, ele dá acesso direto para a cozinha, e atrás da cozinha fica toda a área íntima com 3 quartos, sendo 2 quartos para a família e 1 quarto para serviço, que vocês podem ver que esse quarto de serviço ele tem tanto o acesso na área íntima quanto o acesso direto para a cozinha. Os banheiros eles foram alocados bem no centro da casa, eles distribuem o fluxo e dá pra ver claramente, né, gente, que é uma escala maior do que ele fez ali na casinha para setorizar os ambientes. E também me lembrou muito a casa Farnsworth, que já tem vídeo aqui no canal, que essa obra é do Mies van der Rohe. E ele criou essa caixa hidráulica bem no meio da casa mesmo, e ela acaba ajudando a distribuir os setores. Então eu acho uma configuração de planta bem interessante. E seguindo esses banheiros, né, nós temos uma grande sala de estar com lareira. E seguindo essa sala de estar, nós temos uma varanda aberta e o estúdio do Artigas, que ficava num nível diferente. Então já é interessante a gente perceber e fazer esse link com a casinha também, que ele aplica os elementos da casinha numa escala maior agora. E esse estúdio ele é acessado por uma escada que fica na sala. Eu achei muito legal essa questão do estúdio, porque, como eu já falei no começo do vídeo, ele e a Virgínia, ela era artista plástica, ele é arquiteto, ele é professor, então ele sempre recebia alunos, clientes ali, então não tinha como eles terem uma casa sem estúdio. e ele acabou colocando esse acesso para o estúdio de maneira muito inteligente, então ele fica separado, né? A pessoa que ela chega para fazer uma visita no estúdio, como se fosse um cliente ou algum estudante, ele não vai invadir a parte íntima da casa de maneira alguma para acessar o estúdio. Ele fica separado, mas ele dá visão para a casa inteira, porque ele tem essas venezianas. Então é muito interessante o jeito que o Artigas ele trabalha a privacidade e ao mesmo tempo está tudo integrado. Então eu acho interessantíssimo a gente olhar isso nas obras dele, porque se repete em várias escalas. E na fachada a gente pode perceber essa grande inclinação que ele criou, e ele utilizou muito esse segundo nível do estúdio para gerar um impacto na volumetria da casa, né, gente? Porque dá pra ver que ele sobe, parece uma super casa, mas na verdade, se você for ver, a configuração de ambiente é simples, não é uma casa tão grande assim. Então é muito interessante a gente ver como essa composição volumétrica, ela protege a área íntima, porque a gente nem presta atenção ali na parte que tá a área íntima, a gente olha direto pro estúdio, onde está essa maior angulação, né? E ressalta muito a área social, porque a gente bate o olho e a gente vê toda essa integração ali, a parte da sala, da lareira, do estúdio dele, da varanda. Então é isso que enche os nossos olhos quando a gente olha a obra, e a área íntima fica ali escondidinha, onde realmente ela tem que estar. E se você olhar o interior da obra, ele é bem colorido. E eu achei interessante porque tem um vídeo da neta dele que fala que ele gostava muito de colocar cores nos projetos dele, porque remetia à identidade brasileira. A gente é um país colorido, um país diversificado, e ele gostava de colocar isso na arquitetura. Mas como um bom arquiteto brutalista, né, gente, que ele era um arquiteto engenheiro, ele não gostava de cobrir a essência do material, então ele pintava o tijolinho, mas você ainda via que era tijolinho. Ele pintava o cimento queimado, você ainda via que era cimento queimado. Então ele tinha esse jogo interessante de trabalhar com os materiais que a gente aprende muito nas obras dele. A casa ela foi utilizada como moradia por integrantes da família até o ano de 2016. E entre 2016 e 2017, eles decidiram que iam tombar a casa, e também teve uma revitalização para se transformar no Instituto Vila Nova Artigas. Só que só em março de 2019 que ela realmente foi aberta para visitação. E hoje, além das exposições sobre Vila Nova Artigas que tem na casa, lá também tem um café e um coworking. E toda essa readequação foi feita pela arquiteta Thalita Dinardo, que ela foi contratada pelo próprio filho do Artigas para fazer a obra. Os jardins originais eles foram obras do Burle Marx, mas durante a revitalização eles foram readequados pelo paisagista Luiz Carlos Orsini. No momento, a casa está aberta para visitação nas quartas-feiras, das 10 às 5 da tarde.
E bom, gente, é isso. Eu procurei notícias sobre a casa, mais curiosidades, mas não tem muita coisa mesmo. Basicamente é isso. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que todas as referências estão aí embaixo para vocês acessarem caso vocês se interessem. Um beijo e até mais!